aos Coríntios capítulo 9. Eu vou trazer só uma reflexão, porque de fato o Senhor quis trabalhar de maneira diferente hoje à noite. Versículo de número 3. Pode ficar sentado, pode estar sentado. Os irmãos já estão em pé há bastante tempo. Versículo 3 diz assim: mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém. Pode sentar um pouquinho os que permaneceram de pé. Irmãos, eu tenho uma biblioteca pessoal, eu diria que relativamente incomum. Ela deve ter quase 5.000 volumes de livros que utilizo para as minhas pesquisas. Eu ri porque o que eu vou falar agora é de certa forma engraçado. Eu já cheguei nos 50. E há um tempo atrás, talvez 2 anos atrás, eu abaixei na última prateleira, já no chão, a última, que fica junto ao piso, para pegar um livro. E na hora de levantar, eu coloquei o peso do meu corpo na prateleira da biblioteca para me ajudar a subir. E ela despencou. Quando ela despencou, é que eu percebi que ela estava corroída por cupins. E quando eu puxei, havia cupins que pareciam um formigueiro. E eu tomei um susto, porque são livros. E eu fui direto numa enciclopédia que eu havia adquirido, uma enciclopédia rara. Ela não vende mais. A capa dela é feita de madeira. E as folhas dessa enciclopédia são madeira, filetes de madeira. Eu fui logo nela, porque ela é um convite para o cupim. E o cupim já havia descoberto a minha enciclopédia e, por livramento, ele só tinha conseguido furar a capa do primeiro livro. Quando eu fui olhar e saí desmontando, arrancando os livros desesperadamente, 80% dos armários estavam completamente destruídos, irrecuperáveis pelo cupim.
Você sabia que muitas vezes há coisas destruindo a sua vida? Coisas minúsculas. E você não percebe porque aparentemente está tudo normal. Aparentemente está tudo no lugar. Enquanto isso, por trás, eu tenho vídeos, eu tenho fotos. Eram cupins, dava susto do tamanho. Os caras estavam gordos. Afinal de contas, eles estavam com um banquete. Mas a minha visão, quando eu chegava, estava tudo normal. Nas nossas finanças, esta premissa também é verdadeira. Nós estamos numa série falando sobre Eu Decidi Prosperar, e nós já estamos concluindo essa série. Eu só quero te alertar que muitas vezes você reclama e diz: eu trabalho muito, não sou preguiçoso, não gasto à toa, e a minha vida não sai do lugar. Ganho e não vejo para onde vai. E às vezes você até murmura, mesmo sem querer, você murmura, questionando porque alguns prosperam e você não. É preciso descobrir quais são os cupins que estão corroendo os seus armários, que estão corroendo as suas reservas, devorando bênçãos que o Senhor dispõe para você. No texto que nós lemos agora, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade rica, próspera, uma das principais cidades do mundo antigo, e do ponto de vista comercial, sem sombra de dúvida, uma cidade extremamente estratégica. Os dois maiores portos do Oriente estavam em Corinto. Corinto era o ponto de convergência para o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Do ponto de vista religioso, esportivo e artístico também, porque Corinto tinha um dos maiores teatros do seu tempo. Corinto atraía pessoas de mais de 800 quilômetros de distância, tanto para adoração nos templos dedicados a Afrodite, Eros, Dionísio e outros, quanto nos jogos estímicos, bem como eu disse, nas operações comerciais. Então Corinto era uma cidade rica, a igreja era uma igreja próspera. Esse texto traz para nós, dentro do contexto analisado, uma crise que há na Judéia. Corinto não estava na Judéia, Corinto está na Europa. Mas a igreja na Judéia está passando por uma crise financeira, porque a Judéia está passando por uma crise financeira, a fome. E o apóstolo Paulo faz uma campanha em Corinto para mandar recursos e donativos para os irmãos da Judéia. E ele menciona nesse texto que a igreja em Corinto manifestou o seu desejo de ofertar e de contribuir com aquele desafio que Paulo estava lançando. E este capítulo especificamente é Paulo orientando os irmãos da maneira como a coleta deveria ser feita. E ele até estimula que fosse feita antes que os irmãos da Judéia chegassem, para que não houvesse constrangimento, que houvesse uma organização no fato. Inclusive ele menciona que os irmãos haviam assumido compromisso, e ele orienta esses irmãos, entre o versículo 3 e versículo 5, que eles façam isso de acordo com aquilo que se comprometeram, conforme propuseram no seu coração. Então, no texto que nós estamos lendo, Paulo destaca que esse ato que ele estava lançando e desafiando a igreja de Corinto era um ato de semeadura. Paulo chama, portanto, aquela oferta que eles enviariam para a igreja da Judéia, Paulo chama de semeadura. E é interessante que ele diz: aquele que muito semeia, muito vai colher. O que pouco semeia, pouco vai colher.
Se eu fosse pregar hoje à noite, e não vou, e estou pregando ao mesmo tempo, né? Eu chamaria a mensagem de hoje à noite de leis espirituais da semeadura financeira. E quando eu falo de semeadura financeira, eu me refiro à maneira como você dispõe os seus dons, os seus bens e os seus recursos à obra de Deus. O fato é que eu quero que você entenda que semeadura financeira no reino de Deus se refere à maneira como você dispõe seus dons, seus talentos, seus recursos, suas riquezas. E isso não pode ser feito de maneira banal, aleatória, comercial, mercantilista, como lamentavelmente muitos têm feito. Embora alguns entendam que dinheiro é um assunto profano e na igreja ele não deveria ser tratado, o fato é que Jesus tratou o dinheiro como um assunto espiritual, a ponto de dizer que em alguns casos o dinheiro termina nos roubando da adoração a Deus. Daí Jesus dizer em Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Já vi alguém pregando que Mamon ali é uma divindade espiritual. Na verdade, Mamon é a palavra para riqueza. Ninguém pode deixar que as riquezas afetem a sua saúde espiritual, a sua vida espiritual. Então, quando eu falo de semeadura financeira, eu quero te lembrar muito rapidamente que a colheita depende de alguns aspectos da semeadura, porque a semeadura tem leis fixas. Por exemplo, a colheita depende da qualidade da semente. Eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero expandir, mas eu estou semeando semente ruim. Eu faço um trabalho ruim, eu presto um serviço ruim, eu contrato serviços ruins, eu consequentemente tenho clientes que não são bons. Eu faço uma semeadura ruim e quero uma colheita boa. Então a pergunta é: como você está semeando aquilo que Deus coloca na sua mão? E isso vale para tudo que você faz, o serviço que você presta, o atendimento que você dá, porque a colheita depende da qualidade da semente, o produto que você vende. Segunda lei fixa da semeadura é que a qualidade da semente conta, e a qualidade do solo também. Então vai lá uma pergunta: onde você está semeando? Eu vou ser bastante chato e eu vou parar em 10 minutos para te dizer que tem gente passando aperto só porque está ajudando pessoas que Deus não quer que você ajude. Tem gente que Deus está apertando, colocando na moenda, e você está indo tirar. Aí Deus está travando você para manter o propósito dele de tratar com o outro. Entende? Você tem que saber o direcionamento que o Senhor te dá na tua semeadura, naquilo que você faz, naquilo que você ministra. Você me entendeu? Diga amém. Das 37 parábolas que Jesus narrou, 16 delas falaram sobre dinheiro, gestão, economia e resultados. Então dinheiro não é um assunto profano. Profana é a maneira como nós lidamos com ele, com o que gastamos, com quem gastamos, em quais circunstâncias. E eu quero encerrar essa reflexão orando hoje, para que o Senhor nos dê discernimento, para que o Senhor nos permita perceber quando estamos indo na direção errada, no que tange aos nossos recursos, no que tange aquilo que Ele tem colocado em nossa mão, a maneira como nós estamos conduzindo e a maneira como nós contemplamos a obra de Deus, na maioria das vezes colocando-a em segundo plano. Então eu vou te dizer muito rapidamente algumas leis da semeadura financeira. Eu vou falar de 8 ou 9 leis em 10 minutos. Então, se quiser anotar, anota. Primeira, lei da fé.
A Bíblia nos ensina que toda a nossa semeadura financeira deve ser movida pela fé. Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 7, dizendo: assim como em tudo abundais em fé, e em toda palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. E ele está falando de contribuição. Então é por fé. Não vem discutir comigo o mandamento do Antigo Testamento. Não vem me dizer, isso aqui é para o Antigo Testamento. Não para mim. A partir do momento que nós passamos a viver pela fé, toda a nossa vida é regida pela fé. E a Bíblia diz que aquilo que não é por fé é pecado. Então, se você oferta, é pela fé. Se você é dizimista, é pela fé. Se você traz uma oferta alçada, uma oferta incomum, uma oferta especial, isto é pela fé. De maneira que eu estou fazendo porque creio naquele que é dono do ouro e da prata e me faz abundar em tudo aquilo que ele deseja me fazer prosperar. A segunda lei da semeadura financeira é a lei da prontidão. Ou seja, estou pronto, proativo, disposição. Não fique esperando o pastor fazer um sermão de 1h30 apelando, apertando o seu juízo, lhe constrangendo, lhe consumindo a paciência para você participar de um projeto que envolve finanças. Ou nós estamos prontos a fazê-lo de maneira espontânea, ou não serve para Deus, porque Deus a ninguém constrange para fazer nada para Ele. Lei da prontidão. O apóstolo orientando a igreja de Corinto, no capítulo 8, versículo 10, eu vou ler só para você ter a base bíblica: e nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Versículo 12: porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. Se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que cada um tem. Precisa haver prontidão de vontade. De modo que aquela linguagem que muitos usam, que se você não fizer, Deus vai te punir, Deus vai te cortar, Deus vai te arrebentar. Não. Deus não quer que seus filhos façam nada para Ele movidos pelo medo. É preciso haver prontidão. E aqueles que tiverem prontidão receberão de Deus a mesma graça para prosperar naquilo que se prontificaram a fazer para Deus. Terceira lei da semeadura financeira, lei da liberalidade. Não seja mesquinho. Se for para fazer com mesquinhez, não faça. Daí o apóstolo dizer, no versículo de número 6 do capítulo 9, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Liberalidade é a disposição de fazer conforme a minha possibilidade, sem precisar que alguém me constranja. Eu vou fazer com o coração aberto, com a alma livre, sem que isso me pese no coração, sem que depois será que era para eu ter feito? Fiquei arrependido de fazer. Não, liberalidade é a disposição de fazer em abundância. Davi diz em 2 Crônicas capítulo 29, versículo 3 assim: porque eu amo a casa do meu Deus, além de tudo que eu já preparei para a casa do meu Deus, o meu tesouro particular, o meu ouro e a minha prata, eu dou inteiro para a casa do meu Deus. Aqui nós temos prontidão e liberalidade. Isso vale para mim e vale para você. O que eu quero que você seja é livre. Você precisa ser livre. Eu poderia muito bem aqui trabalhar e dizer a você que você tem que fazer, se você não fizer. Mas gente, preste atenção, eu prego com uma consciência tão tranquila, eu prego com uma alma tão livre, eu prego com um coração tão leve, com tamanha tranquilidade em Deus, que ao descobrir que Deus não quer que você faça por medo, meu coração não se sente à vontade de tentar te convencer a fazer por medo, porque isso não alcança o coração de Deus.
tem que ser com liberalidade. Isso vale para o serviço na igreja, isso vale para aquilo que você faz quando socorre alguém, isso vale para a tua expressão de amor, isso vale para o teu investimento financeiro na obra de Deus. Lei da liberalidade. Fazer em abundância, fazer sem mesquinhez, com desprendimento. Quarta lei, lei da proporcionalidade. O que semeia muito, muito colherá. O que semeia pouco, pouco colherá. Isso aqui é a lei da proporcionalidade. Muito ou pouco aqui não está falando de valor monetário, está falando de proporção. Jesus está no templo, vendo as pessoas ofertarem. Vem uma mulher que traz a menor moeda que circulava no mercado financeiro de Israel, um estáter, digamos que fosse 1 centavo. Ela colocou a oferta no gasofilácio e Jesus diz: a oferta dela é a maior da oferta que houve hoje, maior que a oferta de todos. E alguém disse assim: o senhor está fazendo a conta errada, essa mulher deu a menor oferta. Aí Jesus diz: os outros deram daquilo que tinham, daquilo que possuíam. Ela não, ela deu tudo o que possuía, ela deu o que tinha. Por isso a oferta dela foi considerada por Jesus muito, apesar de o seu valor monetário ser o menor. Então é proporcional. Em Levítico capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, o Senhor estabelece as leis acerca da oferta. E Ele diz assim: quem tiver ouro, traz ouro. Quem tiver prata, traga prata. Estou resumindo, são 3 capítulos, eu estou resumindo. Quem não tiver ouro nem prata, traga bronze. Quem não tiver nem ouro, nem prata, nem bronze, traga uma novilha. Se não tiver uma novilha, traz um carneiro. Se não tiver um carneiro, traz um cordeiro. Se não tiver um cordeiro, traga 2 pombos ou 2 rolinhas. Tipo assim, se você não tiver nada, vai ali no mato, procura uma pomba, uma rolinha e traz. Mas se nem assim você conseguir, traga uma efa de flor de farinha. O que o Senhor está dizendo é: cada um vai me adorar na proporção daquilo que tem, na proporção daquilo que possui. Agora o que Deus está dizendo é: só não mente para mim, não me traga uma efa de flor de farinha se você pode trazer ouro, porque eu conheço a tua possibilidade, eu sei o que eu te dei, eu sei o que eu coloquei na tua mão. Em contrapartida, não traga ouro se você só tem uma efa de flor de farinha. O Senhor está dizendo: eu não quero que você se esgane para fazer aquilo que eu não coloquei na tua mão, mas aquilo que coloquei na tua mão, seja leal para comigo, e eu vou continuar confiando bens na tua vida. Tem crente aqui que pode dizer amém? Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. A quinta lei, lei do propósito. Qual é o propósito? Por que eu estou ofertando? Por que eu estou trazendo os meus dízimos? Qual é o meu propósito nisto? De maneiras que Paulo diz assim, capítulo 9, versículo 7: cada um contribua conforme propôs no seu coração. Propor tem a ver com propósito. Aprende uma coisa: coloca um propósito na sua oferta. Senhor, eu estou trazendo a minha oferta ao teu altar, mas uma semente, e como semente eu tenho o propósito de colheita, e a colheita que eu quero apresentar ao Senhor é esta aqui. Faça um propósito e veja o Senhor gerar no teu propósito respostas extraordinárias. A sexta lei, lei do favor total de Deus. Olha o capítulo 9, versículo de número 8: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Diga comigo: toda a graça. Mais uma vez: toda a graça, a fim de que tendo sempre, diga comigo: tendo sempre. Tendo quando? Tendo quando? Em tudo, diga comigo: em tudo. Toda a suficiência, diga comigo: toda a suficiência. Abundeis em toda boa obra. Paulo está dizendo que o favor pleno, absoluto, completo de Deus estará sobre a nossa vida. O favor total de Deus estará sobre nós. O favor de Deus está inclinado a você. Ele quer derramar sobre nós a sua bênção. Sétimo lugar, lei da motivação. Capítulo 9, versículo de número 10: ora, aquele que dá semente ao que semeia,
também vos dará pão para comer, Ele mesmo multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. E eu declaro sobre o ato profético que os irmãos estão trazendo ao altar, a confirmação do Senhor em resposta abundante, no nome de Jesus. Ele dá semente para quem? Olha o texto, Ele dá semente a quem? A quem semeia. E pão para quem? Come. Pão para comer e semente para o que semeia. Presta atenção, se você decidir, eu vou anular toda palavra de maldição que já disseram para você. Se você não ofertar, Deus vai te matar, você vai viver na miséria, você vai viver na pobreza, você vai se estronchar. Não. Está anulada em nome de Jesus. Ele dá pão para comer, a tua mesa estará suprida. Eu vou repetir, a tua mesa estará suprida. Não oferta para Deus botar comida na sua mesa, a sua mesa estará suprida. Agora, para quem semeia, Ele não dá apenas pão, Ele dá semente. Quem semeia tem mais do que precisa para comer, tem semente. É isso que você tem que entender, que para quem semeia, Ele dá mais para ter semente. Então diga comigo assim: Senhor, eu quero a minha mesa suprida. Eu preciso, mas eu quero semente, porque eu sou semeador. Você que está online, irmãos, eu não gosto desse evangelho, e eu vou usar essa expressão, esse evangelho que sai praguejando, amaldiçoando as pessoas. Tem alguma coisa errada com o meu cérebro. O Senhor vai lhe dar pão para comer, mas quem quer semente para semear, levanta assim a mão. Agora diga comigo: Senhor, o Senhor me dará em abundância, me dará semente na minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, nos meus sonhos, na tua obra. Eu vou semear. Você vai semear. Penúltimo, lei da multiplicação. A lei da semeadura espiritual inclui a lei da multiplicação, de maneira que no versículo 10, Paulo diz assim: aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Diga comigo: vai multiplicar. Agora eu preciso te dizer, peça ao Senhor discernimento, peça mesmo, peça ao Senhor discernimento, para você descobrir se não tem cupim comendo a prateleira. Estou falando agora a linguagem figurada. Às vezes você está bancando a prostituição do seu filho, bancando a cachaça do seu filho, bancando os negócios enrolados de alguém. Quando você banca isso, você se torna coparticipante. Satanás encontra nisso um ponto de ação para travar a sua vida e bloquear você. Te digo, eu precisei fazer uma revisão em mim. Eu precisei desenvolver a habilidade de dizer não. Não vou fazer. Não, senhor. Porque muitas vezes você está bancando a preguiça de alguém, as mentiras de alguém, os roubos de alguém, mesmo em amor. Mas o Senhor está te dando e você está deixando o cupim levar, o rato levar. Eu vi um vídeo essa semana, numa casa em Goiás, uma cidade do interior de Goiás, a água toda da caixa de gordura estava voltando para a pia.
E o proprietário chamou um pedreiro para averiguar aquilo. E quando abriu a caixa de gordura estava cheia. E o cara teve que quebrar o piso. Quando quebrou o piso, lá estava uma sucuri descansando na tubulação em berço esplêndido. Muitas vezes tem alguma coisa obstruindo a tubulação. É por isso que não está fluindo. Você entendeu? Não é que Deus quer que você fique na moenda o tempo inteiro. Deus prova, mas a provação tem tempo determinado e tem propósito específico. Então, se essa coisa não passa, se essa tribulação não acaba, se você, pastor, estou nessa luta há 65 anos, alguma coisa tem que ser mexida. E é preciso ter discernimento para saber o que está acontecendo. E eu vou terminar, mas te digo, vai multiplicar. A última lei que eu quero falar sobre a semeadura espiritual é a lei da abundância. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. O Senhor quer lhe fazer viver em abundância. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ficar rico. Isso é mamadeira para bezerro. Não vai todo mundo ficar rico. Nem todos estão aptos para ficar rico. Nem todos receberam de Deus a graça da riqueza. Mas todos receberam de Deus a graça da provisão, a graça da providência, a graça da abundância. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só quem crê dá um brado de glória a Deus. Fica de pé, por favor, quem puder. Você vai orar comigo. Você vai estender suas mãos ao Senhor e vai dizer: Pai, eu quero as leis da semeadura e eu quero desfrutar da colheita. Eu preciso de porta aberta. Eu preciso de milagre. Eu preciso ser surpreendido. Pode dizer para Deus: o Senhor pode contar comigo. O Senhor pode contar comigo. O meu coração é do teu reino. A minha alma está inclinada ao teu reino. Eu quero te adorar. Eu não serei escravo de Mamon, das riquezas. Eu vou servir ao Senhor com abundância. A minha família vai desfrutar das bênçãos que o Senhor me dá. Mas eu preciso de sensibilidade para saber quem, onde e quando semear, para que eu não haja com o coração e o meu coração me traia, porque a tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Pai, eu quero abençoar a tua igreja pelo poder da tua palavra, abençoar a tua igreja por meio da oração. E eu quero declarar agora, Senhor, que tudo aquilo que não está sendo visto, percebido, mas está corroendo o que o Senhor tem dado ao teu servo, eu chamo de cupins, ferrugem, a lagarta, o gafanhoto, como o Senhor declara em Joel. Senhor, tudo aquilo que está destruindo lá na gênese, lá no berço, lá na causa, a prosperidade do teu servo e da tua serva, que está travando os seus negócios, seus investimentos, sua vida econômica e financeira, agora nós nos colocamos diante do Senhor como filhos e filhas, e nós declaramos que toda a ação do nosso adversário para atrapalhar as finanças do teu povo seja anulada, cancelada, destruída, e a bênção da prosperidade alcance o teu povo segundo a tua palavra. Nós assim declaramos, nós assim recebemos, nós nos apropriamos das suas promessas na autoridade do nome de Jesus. Diga amém, em nome de Jesus.